Muito bom dia, nação! Salve, salve! Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, logo pela manhã, bem cedo, hein? Trazendo notícias e informações do Mengão para vocês. E nesse momento vamos aqui reagir aos comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando sobre tudo, sobre a partida entre Flamengo e Vélez que vai acontecer no Maracanã, uma partida onde vai carimbar a passagem do Mengão para mais uma final de Libertadores da América, hein? O Flamengo é o grande favorito de uma forma praticamente espetacular, porque venceu a primeira partida por 4-0 e agora vai enfrentar o mesmo Vélez. Provavelmente vamos ter mudanças na escalação do Flamengo e é isso que nós vamos analisar. Os comentaristas falaram sobre isso. Gabigol e Thiago Maia estão fora dessa partida. Vamos reagir aqui nesse momento e nação, já chega explodindo o dedo no like se você acredita em mais uma vitória do Flamengo em cima do Vélez. Deixa o seu like no vídeo e vai nos comentários e arrisque o placar. Escreva nos comentários o palpite para essa partida de quanto o Flamengo vai vencer, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 de novo. Escreve nos comentários e escreva também de qual localidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, pra gente saber aonde tem torcedor dando aquela força pro Mengão. Créditos nesse vídeo eu deixo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora pra mais um vídeo do Mengão. Outra semifinal, amigos, quanta diferença. O Flamengo vai bem tranquilo enfrentar o Vélez nesta quarta-feira, mas o Dorival Júnior deve mudar bastante a equipe. As informações com o nosso Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Dia seguinte do empate frustrante no Maracanã com o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, mas essa semana é de Libertadores. O Flamengo voltou a treinar na manhã desta segunda-feira no Ninho do Urubu, já visando o confronto com o Vélez, 21h30 nesta quarta-feira. Transmissão da ESPN. O técnico Dorival Júnior teve uma boa notícia, o Arrascaeta voltou a treinar em campo. Pancada no pé direito, não preocupa mais tanto assim. O jogador deve estar sim em campo contra o Vélez sem nenhum tipo de problema. A dupla de zaga está suspensa para essa partida. Davi Luiz e também Léo Pereira levaram o terceiro cartão amarelo lá na Argentina. Thiago Maia e Gabigol estão pendurados, têm 2 cartões amarelos. Se eles entrarem em campo contra o Vélez, forem advertidos, ficam fora de uma possível final em Guayaquil, então não devem mesmo atuar contra a equipe argentina. Assim, o Flamengo deve entrar em campo com Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo e Felipe Luiz, João Gomes, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta. E na frente, Pedro e Everton Cebolinha. É pelo menos essa tendência. O Flamengo informou nesta segunda-feira que o lendário massagista Denir, 73 anos, teve diagnosticado um tumor no cérebro, passando por exames. Então, nas próximas semanas aí, deve passar por uma cirurgia também. A gente torce para que fique tudo bem com o grande Denir. Força, Denir! Essa é a nossa torcida, para que fique tudo 100%. E o Flamengo de Dorival Júnior também melhorou a defesa nessa temporada. Antes da chegada do treinador, Antero, olha aí, foram 34 jogos, 11 deles sem sofrer gols, ou 32%. Uma média de 0,88 gol sofrido por partida. Depois que o Dorival chegou, 25 jogos, 14 sem ser vazado, 5%, média de 0,60 gol sofrido por partida. E o técnico do Flamengo, em entrevista ao Charla Podcast, relembrou uma eliminação traumática do Flamengo para justificar a escalação contra o Ceará neste domingo. Roda pra gente ver. Exagero. Nós já tivemos uma desclassificação dentro da nossa casa há um tempo atrás e talvez vocês se lembrem muito bem disso. Muito mais até do que eu. Cabanhas. Né? Um hat-trick. 4-2 no México. Exatamente, 4-2 lá e 3 aqui. 3-0 aqui. Futebol, nada é impossível. Nada é impossível. E eu jamais me perdoaria se eu chegasse na quarta-feira aqui com uma vantagem que nós temos construída a duras penas. Porque antes da partida, todos reconheciam o valor do Vélez. E por incrível que pareça, depois da partida, as pessoas, em vez de valorizarem o que o Flamengo fez, desenvolveu e jogou, preferem dizer que a equipe adversária não era para estar na semifinal de uma Libertadores. A torcida do Flamengo jamais me perdoaria se na quarta-feira, por a vantagem, que é uma vantagem considerável, se ela viesse a cair por um motivo ou outro que não fosse a equipe principal estando em campo. Então as pessoas têm que ter essa consciência. Esse assunto do empate contra o Ceará ainda dá o que falar. Deveria ter ido com um time mais forte, deixar os reservas para esse jogo contra o Vélez.
O próprio Dorival, então, prega cautela. A gente tinha lembrado aqui bastante semana passada desse fato aí contra o América do México, os 3 gols do Cabanhas. Mas eu vejo grande parte da torcida rubro-negra acha que ele deveria ter escalado time titular contra o Ceará. Mesmo tendo sido um mistão, né, Antero? Mas ele fala, nada é impossível no futebol. A gente aqui do lado de cá, esse 4-0 está praticamente impossível, né, de virar. Vamos lá, vamos tentar pensar um pouquinho com a cabeça do treinador. É difícil, né? Ele tem colocado um time B que é elogiado a todo momento pelos resultados que obtém. Já que ele fala assim, alguns falaram não sei o quê, então alguns também falaram que esse time B do Flamengo disputaria o G4 ou G5. Eu também fui um dos que elogiaram esse time B. Então, o raciocínio dele foi, poxa, está dando conta do recado. A lógica indica que vou com esse time aqui. Tá. E da mesma forma, a lógica indica que o time principal jogue no meio de semana a partida da Libertadores. Porém, diante do que o Flamengo fez na Argentina e diante do vacilo do Palmeiras na noite anterior, talvez pudesse o Dorival ter mudado um pouquinho. Assim, eu vou misturar as duas coisas. Eu talvez comece, por exemplo, com um número maior de titulares o jogo contra o Ceará. Se eles derem conta do recado, vão saindo. Ele fez ao contrário. No intervalo ele colocou 4 titulares. 4 titulares, né? Então poderia ter feito isso. E também, quem estiver mais desgastado, fica no banco, começa no banco no jogo contra o Vélez. Digamos que o Vélez faça 4 gols no Flamengo. Eu acho muito... Tá bom, vai. Tá. Até em respeito ao como ele falou ao futebol, a gente já viu tanta coisa, acho 98% difícil disso ocorrer. Mas será que, por exemplo, qual é a chance de o Flamengo fazer um gol? Para mim também é de 98%. Então, se o Flamengo fizer um gol, então não são mais 4, seriam 5 que o Vélez teria de fazer, entendeu? Quer dizer, a postura dele é correta nesse aspecto, como treinador, como um gestor, como um profissional, é correto, e até politicamente também adequado ele agir dessa forma, porque também não daria nem assim, por exemplo, pano para manga para o adversário falar, olha, até o técnico deles está tirando onda. Não, está certíssimo nesse ponto o Dorival. Mas, na prática, ele poderia ter feito essa mescla. Quando ele fala assim, ao invés de exaltarem o Flamengo, ficaram diminuindo o Vélez. Quem? Isso também é uma coisa muito vaga, né? Eu percebo demais. Isso é um vício do que há no futebol e não vai mudar. O Flamengo foi exaltadíssimo por aquilo que fez. Até porque, como eu, reconhecia que o Vélez é um adversário fraco. Mas e daí? O Flamengo fez a parte dele. Nós vimos muitas vezes times fortíssimos enfrentarem adversários fracos e negarem fogo. E o Flamengo não. O Flamengo se comportou com profissionalismo, com eficiência e como time que quer ser campeão da Libertadores, independentemente de ter pegado um adversário tecnicamente inferior a ele. É isso! Quarta-feira, então, tá feito o convite, jogaço, semifinal de Libertadores, o Flamengo com a garfa... A garfa e o faco na mão. O garfo, a faca, o queijo na mão. Você quer saber, por exemplo, Dorival, tá bom, então eu falo aqui, vai ser 3-0 pro Vélez. Não tem como, Dorival. Não dá para imaginar um negócio desse. Não tem como. Eu não imagino o Flamengo não fazendo um gol, é isso. Mas veremos, essa é a grande questão. Veremos aqui na ESPN e no Star Plus. Vamos dar uma olhada... No quê? Nossa equipe registrou o gramado do Maracanã sem cuidado. Tem aquela iluminação artificial para cuidar da grama. Estão dando aquela recuperada para a grama ficar legal. Tava tão feio, né, o José Amalfitani semana passada. Sim, e no entanto, só um detalhezinho, enquanto a gente vê a questão da grama. Falei e não falei do quadro que nós mostramos aqui. Eu que sou sempre crítico com estatísticas e tal. Esses números que nós mostramos do Dorival, eles são muito bons. Sabe por quê? Porque são números obtidos em jogos importantes, em jogos decisivos. Aqueles anteriores, né, que sob a outra administração no Flamengo, ainda a gente tem muito estadual,
fases iniciais de Copa do Brasil, rodada inicial de Libertadores, de Campeonato Brasileiro. Esses números do Dorival são muito bons porque eles vêm em fases eliminatórias de Copa do Brasil, que se afunilou, de campeonato de Libertadores e até do Campeonato Brasileiro. Então, esse sim, a leitura que eu faria é isso. A eficiência do Flamengo sob o Dorival é acentuada. Trabalho excepcional, não há como negar. É isso aí, nação. Então se inscreva no canal, vai aqui embaixo nos comentários, deixa o seu palpite para a partida contra o Vélez nessa quarta-feira, 9h30 da noite, pela Libertadores da América. Deixa o seu like no vídeo, nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo.